Olá, pessoal! Sou eu, Dinara Murta, mais um episódio do PB Talks, o podcast que fala de marca pessoal na prática. Hoje estamos aqui com Carlos Viegas, nosso convidado desse segundo episódio. Carlos é formado em economia, né? Ele tem mais de 23 anos de experiência em vendas, marketing e gestão nas empresas nacionais e internacionais. Também diretor comercial especializado em gestão de canais, desenvolvimento de pessoas e transformação cultural das empresas. Liderou o processo de turnaround, reestruturações estratégicas e desenvolvimento de equipes de alta performance. Casado, pai de 3 filhos, apaixonado pela música e tem como hobby a produção musical e a busca constante por aprendizado. Mentor na área de planejamento estratégico, vendas, marketing e onboarding para empresas familiares, ajudando a estruturação e crescimento sustentável dos negócios. Prazer, Carlos, te receber hoje aqui. Dinara, o prazer é todo meu, uma satisfação estar nessa segunda rodada aí do PB Talks. Que bom, que bom. É um prazer. Já quero iniciar aqui te oferecendo o meu livro, em que eu sou coautora. O livro Encontre Sua Marca, volume 2, está à venda no meu site, dinaramurta.com.br, você pode estar adquirindo. E eu já vou começar aqui te dando esse livro, que eu acho que vai ser super útil, né, para você, para sua equipe, dos mentorados, de repente também, porque a gente fala justamente sobre como estratégias de marca pessoal, de gestão de marcas pessoais, pode ajudar líderes, né, com os seus liderados. Então tá aqui um presentinho para Presentão, você. é um presentão, Espero que agradeço. goste, Eu espero estou que recebendo goste. com muito carinho, tenho certeza que eu vou adorar e que vai ser bastante aplicado, viu? Obrigado, Dinara. Que bom, Carlos. Então, Carlos, queria saber um pouquinho de você, né, sobre essa sua trajetória. Você é economista de formação e eu queria saber, assim, como foi essa trajetória, como foi teu caminho, né, para você chegar no marketing, em gestão de pessoas, e em vendas. Como é que foi aí a tua história nesse cenário? Então, é interessante, né? Eu, de fato, sou formado em economia e no início da minha carreira, por conta do inglês nativo, eu tenho inglês nativo, Hum, junto com essa formação, eu resolvi iniciar na área de mercado externo, trabalhando com importação. Era uma empresa de importação de bebidas e alimentos. uhum, E com o passar do tempo, eu fui me encantando pela dinâmica de vendas, né? uhum, De prospecção, de estratégia de marketing, de planejamento. E aí eu fui mudando um pouco, fazendo essa transição. Entrei no MBA, né? Então fiz o meu MBA, fui para a Coca-Cola, né? Então uhum, assumi uma posição na uhum, Coca-Cola, por onde eu passei vários anos. E uhum, na Coca-Cola eu fui transitando entre as áreas, né? uhum, Gestão, marketing, vendas e por aí vai. Me apaixonei pelo segmento. E com relação a gente, é, quando a gente vai crescendo, né? Quando a gente vai amadurecendo e, e atingindo, chegando nos cargos de liderança, a gente percebe que o segmento, a área específica, o tipo de organização, isso acaba uhum. refletindo cada vez menos no dia a dia. A gente passa a Uhum. liderar a gente, é isso que a gente faz, Isso, né? E que a gente não vai deixar de fazer. isso. Felizmente é algo que eu gosto muito de fazer, né? Eu saio de Uhum. casa pensando nisso e é o que me deixa feliz no ambiente de trabalho. E assim, com 23 anos de experiência, né, você, na tua experiência, a gente vê muito a diferença de uma liderança antiga, né, que era muito assim, uma liderança era aquilo que, o cargo que a pessoa ocupava, né? Hoje a gente fala muito de liderança positiva, enfim, as pessoas realmente estão buscando, né, se aperfeiçoar nessa área, e ver que liderança é você, na sua forma, na sua marca, na sua forma de gerir, as pessoas estarem participando. É uma participação em comum, né? Em conjunto. E não apenas você estar, enfim, demandando tarefas e a pessoa trazendo para você. Então, assim, a gente vê que hoje a forma de liderar é diferente, né, do que há muitos anos atrás. A gente vê pessoas cada vez mais buscando mais informações, tentando se desenvolver também, o próprio líder se desenvolver como pessoa, enfim, como marca, procurando autoconhecimento cada vez mais
para que isso faça uma liderança realmente efetiva. E aí eu queria saber de você, assim, isso aí é na minha visão, que eu não sou líder, nunca fui líder, assim, de muita gente em empresa. Eu queria saber se tua visão é essa também, assim. Isso aí é o que eu vejo muito no cenário, as pessoas, o movimento, né, do mercado. Queria saber de você, assim, Eu um acho que você pouco. acertou em cheio, tá? É Uhum, isso mesmo. Eu posso contar um pouco sobre a minha vivência. uhum, Eu comecei em empresas muito tradicionais e uhum, conservadoras, com estilo conservador. Hoje já não são mais, né? uhum, Porque senão parariam no tempo. uhum, E durante uma fase na minha carreira eu fiz uma mudança muito abrupta. Eu saí de bens de consumo, eu saí de bebida para o segmento de hotelaria, numa organização com estilo de startup, né? uhum, Com direito à piscina de bolinha e tudo. Né? uhum. Mas um ambiente muito bom Uhum, para tocar uma área que era desconhecida para mim, né? E uhum, na época imaginei, não, eu vou trabalhar com pessoas, né? uhum, E aí foi meu primeiro choque. Eu lidei pela primeira vez com um gap geracional, aham, né? Então, aham, isso se discute muito hoje, naquela uhum, época não se falava tanto, né, uhum, como hoje, mas eu precisei primeiro a lidar com uma diferente geração, né? O meu uhum, liderado mais velho, ele era 10 anos mais novo do que eu. uhum, Então, eu precisei quebrar muitos paradigmas, levei um uhum, tempo para entender, uhum, não questionar o comportamento dos liderados, mas entender que a minha responsabilidade como líder era realmente calçar o sapato deles, ter empatia, entender. uhum, E hoje eu não consigo trabalhar num ambiente que não seja diverso, em todos os aspectos, sabe? uhum, Com relação a todo tipo de diversidade que você imaginar, né? Essa parte geracional, para mim, não é um problema. uhum, E quais foram meus aprendizados? É um pouco do que você está falando. Uma empresa hoje não pode ter uma cultura engessada, ela não pode ser mais hermética. Se ela for hermética, não abrir para oxigenação, ela uhum, para no tempo. Os uhum, jovens talentos vão sair, não vão sim, ficar. Então a sim, gente precisa trabalhar realmente de forma aberta. O líder tem que ter flexibilidade, ele tem que empoderar as pessoas, dar autonomia às pessoas, uhum, entender que o erro ele faz parte, que ele vai acontecer. Ou uhum, seja, é o que eu costumo chamar de cultura vencedora, né? uhum, Criar uma cultura vencedora para que as pessoas permaneçam engajadas, né, e uhum, contentes ali dentro. Né? Até aquela uhum, expressão de reter não se usa mais, porque há uma uhum, conotação negativa. uhum, Retenção de líquido, por exemplo. Né? A uhum. gente quer pessoas engajadas, é isso que nós É. queremos. Mas você E, acertou em e cheio. hoje, assim, a diferença, né? A gente hoje tem numa mesma empresa a geração X, Y, Z, né? Assim, que são cabeças completamente diferentes, mas a forma de liderar, querendo ou não, assim, acaba sendo a mesma. Você tem que se adaptar a cada pessoa que está ali, né? E aí eu acho que vale muito, assim, cada um dos liderados também conhecer, se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é um das grandes causas, assim, uma das causas importantes que eu acho, né? Para você ver, inclusive, se você está de acordo com os valores daquela empresa, né? Se você está de acordo com a missão, se aquilo tá junto com você, assim, se você faz parte daquilo, daquele movimento. Eu acho que é isso que faz uma empresa ter uma cultura forte. E aí eu queria que você falasse se é Hum. realmente isso, se é assim que você acha também. Você que lida muito com cultura empresarial também, e se tem diferenças, assim, com uma cultura de uma empresa familiar ou não. Como é que você vê isso, assim, porque assim, eu acho que cada um das pessoas que fazem parte daquela empresa, ela representa aquela empresa, né? Dentro ou Sim, fora, elas representam. E é isso, a formação de pessoas fortes faz com que a empresa fique mais forte também. perfeito. Né? E aí, é por isso que a gente fala muito de marca pessoal, assim, não só das pessoas que fazem parte da empresa, mas hoje as empresas eu vejo cada vez mais com essa consciência também, né? De investir nos seus colaboradores, das pessoas chaves que fazem parte daquela empresa, porque alinhando tudo isso, essas marcas, né, pessoais, você tem uma cultura mais forte daquela empresa, né? E, consequentemente, uma maior credibilidade. Mas aí, assim, quando você é, tem enfim, vai estar numa empresa nova, enfim, vai assumir uma empresa nova. Qual o ponto principal, assim, que você avalia, que você analisa? Quais são os pontos principais que você vê, assim, aqui eu preciso mexer nisso, naquilo? Como é a tua visão, assim? Eu acho que você começou esse ponto com
com um assunto importantíssimo, que é a do autoconhecimento, Autoconhecimento. né? Eu procuro praticar isso até semanalmente, Uhum. pensar um pouco, né? Será que eu estou alinhado com os meus valores, com o meu propósito? Sim, mas Uhum. qual é meu propósito afinal, né? Sim. No que eu quero ser lembrado, Uhum. né? E no que eu quero lembrar quando eu tiver meus 90 anos de idade, né? Uhum. Então, se aquela organização não estiver alinhada com o meu propósito, com os meus Uhum. valores, aí não tem Uhum. nem conversa, Uhum. né? Então esse é o primeiro ponto, que muita Uhum. gente peca nisso, inclusive, Sim. de fazer uma análise sobre a cultura organizacional, né? Uhum. Quem é a empresa, o que é que ela faz, né? Hoje nós temos uma série de ferramentas a serem pesquisadas Uhum. sobre clima Sim. organizacional, né? Sim. Passando esse ponto, eu acho que aí é ouvir e conhecer, Uhum. entender, né? Uhum. Então, já me conheço, já sei onde eu estou pisando, né? Uhum. Agora eu vou escutar, vou ter Uhum. humildade, vou entender como funciona, como é a cultura de fato, né? Uhum. Para depois começar a pensar, a falar, a agir. Mas eu acho que no primeiro momento, realmente, é conhecer todas as pessoas, né? Um ponto importante, muita gente também comete o erro de entrar como super-herói, que vai Sim. fazer tudo acontecer, que vai Sim. resolver. Isso Sim. é muito Sim. perigoso, porque você não conhece, você não sabe quais são as Sim. restrições, você não sabe quais são os desafios que tem pela frente, entendeu? Sim. Você não Sim. conhece as pessoas ainda. Sim. Então, eu acho que é ter essa humildade, Uhum. obviamente, que você encontra que tem que ser resolvido, você resolve rapidamente, que Sim. é o que a gente chama de quick win na linguagem de projeto, né? Mas é ter essa cautela e conversar Uhum. com as pessoas, em primeiro lugar com as pessoas, né? Uhum. Até porque o clima de insegurança é muito grande. Uhum. Você até tocou, né? Como será essa cultura? É diferente? É totalmente diferente. Uhum. Você está numa empresa multinacional, tem uma cultura, numa empresa de família outra, Uhum. né? Alguns exemplos. Na multinacional, às vezes as pessoas pensam que aquele orçamento ele brota de algum lugar. Sim. Numa empresa familiar, não. Você está conversando com o dono, Sim. É. né? Tem gente que fala, poxa, mas aí eu não consigo acertar as coisas na empresa familiar, o dono tem resistência. Você Uhum. precisa entender que aquele dono ele muitas vezes criou aquela organização e que Sim. aquela organização se mistura com a individualidade dele. Ou Sim. seja, tem a teoria do apego, a teoria psicológica. Sim. E isso vai impactar o comportamento e a forma como ele toma a decisão. Então, o autoconhecimento, a maturidade, essa forma de enxergar um negócio de uma forma mais ampla, isso é diferencial, é um grande diferencial e é crucial na hora de começar, né, de fazer um onboarding, de iniciar um projeto. Ótimo. E me diz aí, qual, nesses 23 anos, assim, de experiência, qual foi o teu maior desafio como líder? Você vem algum, assim, na sua cabeça? Olha, foi provocar e liderar uma transformação cultural numa organização tradicional que Uhum. atua no mercado tradicional, que está Uhum. numa região tradicional, entendeu? Vou te dar um exemplo. A empresa não tinha sequer uma mulher líder, Nossa. entendeu? Uhum. E no final do ciclo, Uhum. 50% das cadeiras de gerência estavam preenchidas por mulheres, né? Não foi um processo fácil. Sim. É um processo que leva tempo, é um processo que você tem que ter conversas vorazes, né? Que Uhum. são importantes, mas sempre com fatos e dados. Uhum. E nesse exemplo aí de diversidade, né? O mais importante é sempre lembrar que não são pessoas, são ideias. A gente está falando de novas ideias, Uhum. né? Que Uhum. vão favorecer e melhorar a organização. Uhum. E quando o conselho, quando os acionistas da empresa viam, né, enxergavam aquelas melhorias, enxergavam a organização tomando uma outra cara, literalmente, viam o quanto era importante aquilo ali. Né? Uhum. Então, esse foi um dos aspectos. Então, assim, a transformação cultural sempre é muito difícil. Tem que ter Uhum. paciência, leva tempo, você tem que analisar. Muitas vezes você quer entrar com um plano que faz todo sentido, que na sua cabeça aquilo ali vai ser fácil de fazer, mas aquelas pessoas não estão preparadas para executar, Uhum. né? Então Uhum. requer muita paciência, planejamento e maturidade para fazer acontecer. Mas é algo que eu sou apaixonado, adoro, sabe? Transformação cultural para mim tá entre meus top aí, é o que eu gosto de fazer. Que bom. Networking é um dos pontos que a gente trabalha na gestão de marca pessoal. Perfeito. E aí eu queria saber de você, assim, como é que você vê o networking? Qual a importância dele numa liderança, numa gestão?
Me fala um pouquinho, assim, como você vem desenvolvendo a tua rede de contatos? Me fala um pouquinho, assim, como é isso no dia a dia? Olha, o networking para mim é tudo, né? Eu acho que assim, ele endossa você como profissional, Uhum, ele te proporciona oportunidades, uhum, né? Então, uhum. veja, estamos conversando aqui hoje, né? Isso foi por Ah, conta do sim, networking, né? sim, isso. Então, coloca você em projetos específicos, ele valida você, É, né? Através dele, a sua marca é transmitida através de outras pessoas, com sim. embaixadores, digamos assim, né? Uhum, Então, assim, é muito uhum, importante que as pessoas valorizem o quanto antes. Eu uhum. confesso que eu cometi esse erro, eu demorei para construir a minha rede de relacionamento. Sim, A gente comete esse erro de estar, esse equívoco de estar sempre vinculado a um CNPJ e dedicando 100% dos esforços da pois atenção naquele é. CNPJ. Só Uhum. que aquele CNPJ, a gente precisa lembrar que ele é momentâneo, ele é passageiro. Sim. Né? Uhum, Hoje você pode ver que os tempos de vida dos projetos nas empresas estão cada vez menor. uhum, Né? uhum, Então você precisa trabalhar o seu CPF. Né? Você uhum. precisa ser lembrado, você Exato. tem que fazer o trabalho de marca Isso. pessoal, né? Bem feito. E como é que eu faço isso diariamente? Eu tenho minha rotina. E quem me Uhum. conhece sabe que eu sou o louco da O rei da rotina, rotina. da rotina do planejamento. Então eu tenho rotina para rede social, eu tenho rotina com minhas agendas, com as pessoas com quem eu devo falar, eu monitoro isso, né? Porque é importante. Né? Não Uhum, é uma rede de contatos, é realmente um network. Né? uhum, A uhum. gente no Brasil é muito bom no net, mas tem que melhorar o networking, né? Sim. E Né? assim, infelizmente, né, muita gente eh, vem ver valorizar o network depois de muito tempo de mercado, né, Isso. assim, depois de ter passado por várias experiências de que dá o devido valor ao network, né. Sim, Infelizmente, muita gente é assim. E muita gente ainda tem aquela visão de networking como sendo, uma troca de favores, enfim, quando não é isso, na verdade, né? Não, você tem que ser interessante, né? Primeiro naquela roda para poder alguém chegar e depois alguém se interessar em você. E aí, perfeitamente. assim, né? Totalmente. É, Você tem que oferecer primeiro. exatamente. É Não assim que tem como ser, funciona, não tem como ser né? diferente. E eu vi, né, ultimamente, assim, você se mais ativo nas redes sociais, até assim, Hum. com um belo posicionamento da sua marca pessoal. Queria saber quando foi essa virada de chave, como é que isso aconteceu? Você sempre foi um bom gestor em empresas grandes, enfim, com experiência, mas quando foi essa virada de chave? Assim, eu realmente preciso trabalhar o meu CPF. Propósito. Aí a gente Aham. volta pro propósito, né? A Uhum. gente, caramba, enfim, como você falou, né? Eu tenho 3 filhos pequenos, né? Então a Uhum. gente vive naquele alvoroço, aquele Uhum. tsunami dentro de casa, né? Uhum. Mas a gente começa a pensar em propósito, né? O que é que eu Uhum. quero deixar? Qual o meu legado? Como eu quero ser Uhum. lembrado? O que é que eu quero estar celebrando quando eu tiver espero que com 100 anos de idade, né? Aham. Será que é o batimento de uma meta? Será que é um turnaround? Será que é uma empresa que a gente levantou? Será que é isso? Isso tudo é muito importante. Isso Uhum. tudo é importante na nossa jornada. Mas lá no final das contas, será que é isso que vai contar? Então eu comecei a ser um pouco. Tem a idade também, né? Querendo ou não, não Uhum. adianta fugir disso. Sim, O cabelo sim, vai ficando branco, né? A gente vai sim, ganhando mais vivência, sim. maturidade, a gente começa a pensar nisso. É. Então, comecei a pensar sobre propósito, né? E fiz esse trabalho, né, através de um canvas de marca pessoal mesmo, simples, Uhum. para identificar de uma forma mais, né, pragmática, né, e visual mesmo, né, meu propósito. E a partir daí iniciei esse trabalho aí de construção. Com Uhum. base em quê? Com base quais são as minhas habilidades, no que eu sou apaixonado, no que o mercado valoriza, né? Uhum. E Uhum. assim eu fui traçando esse posicionamento e colocando na rede. Uhum. E que eu acho muito importante, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Porque Uhum. muita gente você vê que entra na rede e prepara posts excelentes, mas às vezes não são muito coesos, você percebe que aquilo Sim. não tem tanta autenticidade. Então, Uhum. essa questão do. Aí você pode chamar de Ikigai, tem Uhum. vários nomes para isso, né? Mas Uhum. propósito que te motiva. Esse é o Uhum. primeiro passo para que o Sim. seu trabalho ele seja realmente coerente, né? Uhum. E que você pode até tratar vários temas, mas que ele toque sempre naquele ponto principal, que é o que você quer enfim, a mensagem que você quer Atingir, né? passar para as pessoas, para quem você quer atingir. Outro ponto também, me estendendo um pouco, falando em LinkedIn, que é a rede onde eu Uhum. atuo mais, Sim.
o LinkedIn não é uma rede para caçar like, não é uma Sim. rede Uhum. onde se viraliza, né? Uhum. Ali você constrói uma rede qualificada, né? Isso. E que vem trazendo negócios excelentes, oportunidades excelentes, Uhum. conversas muito boas, trocas de Uhum. cartão que são interessantes, né? Que eu sei Sim. que vão render futuros negócios Sim. e por aí vai. É, Eu e acho é muito interessante isso, você ter essa clareza em que rede social você tem que estar, né? Porque eu vejo muita gente chega para mim, diz: "Ah, eu preciso estar no YouTube, no LinkedIn, no Instagram", sim, mas você vai conseguir gerenciar todas essas redes? Não adianta. A gente precisa pelo menos ter uma ordem de prioridades, né? Porque você não vai passar o seu dia gerenciando rede social. Então, assim, é muito importante você saber onde você quer chegar, por que caminho você precisa perfeito, seguir, quem é o teu público, perfeito, né, para poder você realmente investir o seu tempo, né, seu perfeito, esforço naquilo que vale a pena, porque não adianta. Se seu público não está perfeitamente. no Instagram, se for só para ganhar engajamento, likes, enfim, você vai ter É, retorno financeiro com relação a isso? Aí é que tá, né? Você precisa ter essa parar e ter essa conversa consigo mesmo, assim, onde é que eu preciso estar, né? Quem é o meu público, o que é que eles precisam escutar, né? E o que é que eu tenho para oferecer, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu preciso estar nessa rede social, mas o que é que eu vou oferecer? Também exatamente. muita gente também não sabe o que é que tem para O conteúdo. acrescentar, Isso. né? Então, isso também é um trabalho que a gente faz muito na gestão de marca pessoal. Perfeito. Assim, a gente precisa alinhar, as pessoas estão perdendo muito tempo. Eu estava conversando aqui com um entrevistado meu, que eu disse, para quem não sabe para onde quer seguir, qualquer caminho serve, Exato. né? Então, a gente precisa saber, é muito importante a gente ter consciência do que as pessoas pensam da gente, né? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que a gente precisa melhorar. E a gente está investindo nosso tempo, dinheiro, recurso também, naquilo que vai fazer com que a gente chegue em algum lugar, naquele ponto B que a gente precisa chegar, né? Porque senão não adianta, a gente vai ficar dando volta no rabo, né? No próprio Você rabo, tá. volta em círculos. E eu vejo muita gente aí a gente chama de obesidade intelectual também, né? Muita gente fazendo cursos, 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 aprendendo e não colocar em prática, Isso. né? Então, assim, só investindo, gastando dinheiro com cursos que não vai trazer retorno. E aí, quando você tem essa clareza, quando você tem essa clareza mesmo, um planejamento, né, assim, de carreira, se torna tudo muito mais fácil, porque você sabe quais ações que você precisa ter, qual investimento que você vai ter, vai precisar investir, o seu dinheiro, enfim, seu recurso. E aí, assim, você tem também como medir, né? Realmente eu consegui na minha meta era tal dia eu chegar no ponto B. Eu consegui aquilo que eu realmente estava planejando, né? Isso é muito importante, por isso que é tão importante você trabalhar a sua marca pessoal, Sim, sem dúvida. né? E aí, com todos esses pontos que a gente falou aqui, de autoconhecimento, de networking, de posicionamento, né? Então, muita gente fala muito de marca pessoal e acha que marca pessoal é só você estar na internet. Isso. Não é isso. Marca pessoal, para mim, inclusive, é muito mais estar fora da internet do que dentro da internet. Porque quando você fecha um negócio, você coloca em ação aquilo que você sabe, geralmente é fora da internet. É quando as pessoas compram realmente aquilo que você está Exatamente. vendendo, né? Então você precisa ter no mínimo, tá de acordo com aquilo que você passa, né? Assim, então, Que é, na verdade, o que vai ser avaliado, né? Não necessariamente a impressão que sim, você tem, né? É sim. da forma que os outros te enxergam. É, Por isso que é isso. importante, né? É curioso, você falando sobre essa questão, né, de identificar o cliente, né, de identificar as urgências ocultas desses clientes para poder gerar um conteúdo. Uma coisa simples, voltando para o LinkedIn, a foto de perfil, né? Então, Sim, como é que as aham. pessoas escolhem a foto do perfil? Normalmente você tira uma foto, faz uma selfie lá, né? Aí olha e fala, olha, essa foto aqui tá legal. Tô legal nessa foto. Essa foto aqui tá bonita, eu vou colocar, eu acho que ela vai, né?
Aí você pode até perguntar a outra pessoa, né? Pergunta a esposa, marido, um amigo, alguém, ó, qual foto que você acha melhor? A gente se conhece, Uhum. né? Uhum. A pessoa que você pediu para avaliar também te conhece. Você Sim. está se posicionando, se projetando para pessoas que não te conhecem, Sim, isso. né? Então, até um aplicativo hoje, um aplicativo não, um site, eu descobri que ele pega a tua foto e ele joga para a web para que as pessoas façam uma votação entre Uhum. algumas alternativas para entender qual é a mais interessante, para você Uhum. pôr ali dentro do LinkedIn. Uhum. Entendeu? Então, Uhum. assim, veja como é importante você se desapegar do que você está querendo fazer e, de É. fato, entender o que os terceiros, o que as outras pessoas, o que o teu público-alvo está buscando. E para muita gente isso não é fácil. É Sim. por isso que uma boa assessoria aí em É. marketing É. pessoal vai, É. vai, vai dar Exato. esse apoio necessário. Exato. Dentro, inclusive, da consultoria, a gente tem uma pesquisa, que se faz uma pesquisa disso. Então, como as Olha aí. pessoas te veem. E aí é muito importante. Para mim, assim, numa consultoria, eu estava dizendo, para mim, eu não abro mão dessa pesquisa para fazer uma consultoria O com a pessoa. 360, perfeito. Né? Porque, assim, é onde você vai ser o seu guia. Exato. Né? Então não adianta eu só querer chegar no ponto B sem saber como as pessoas me enxergam, Uhum. né? Mas me fala aí um pouquinho sobre o autoconhecimento, assim, como é que você vem trabalhando o autoconhecimento? Existem várias formas hoje, né? Assim, ó, além de ferramentas que a gente encontra por aí de autoconhecimento, é, como é assim? Como é que você faz o teu autoconhecimento? Através de feedbacks, terapia também é uma forma de você se autoconhecer. Enfim, como é a tua rotina, assim? Como é que você trabalha esse autoconhecimento? Na verdade, eu faço uma reflexão anual Uhum, em que eu paro para olhar de fato quais são os meus objetivos de longo prazo, o que é que eu uhum, quero no longo. Primeiro eu faço um levantamento, né, dos meus valores, né? Quais são meus uhum, valores, o que é que tá legal, o que é que não tá legal, quais foram os uhum, pontos mais importantes na minha vida, né? Eu faço essa avaliação, traço depois é, quais são meus objetivos, né? uhum, Então, o que é que eu quero daqui a 5, 10 anos, né? uhum, Tento criar um OKR mesmo, né? uhum, Falando um uhum, linguajar mais técnico, né? Para uhum, traçar esse plano. uhum, E eu vou monitorando isso ao longo do ano, para ver como é que eu uhum. estou em relação aos meus objetivos. E nessas etapas, né, semanalmente, praticamente, eu faço uma reflexão sobre a última semana, sobre o que aconteceu, Que né? legal. Foi legal, não foi? Tem que ter disciplina, mas aos poucos você vai se acostumando. E a vida se torna muito mais simples quando você tem Sim, isso na cabeça. Algumas sim. decisões mais duras de serem tomadas, você Uhum. toma com uma facilidade maior, É, porque você sabe muito bem, você não está deixando a vida te guiar, sim, você tá se guiando, né? sim. Você está chegando no seu objetivo, que é o que é mais importante. E você meio que filtra, né, as coisas que chegam até você, o posicionamento que as pessoas têm sobre você, assim. É muito importante a gente saber a opinião dos outros, mas quando você se autoconhece também, você filtra aquilo que realmente faz sentido e o que não faz, né? Ou Perfeito. aquilo que você vai levar para o teu para sempre, assim, para tua vida e o que não vale a pena, porque às vezes é só Uhum. uma crítica e não vai acrescentar muito, Exato. né? E Complementando, você não vai agradar todo mundo. Se exatamente. você agrada a todo mundo, tem alguma coisa muito errada aí. Isso. Então, no momento que você tem o seu propósito definido, Isso, né, aí fica muito claro. Você sabe o que você deve isso, considerar, o que não considerar. Isso aqui eu isso, reservo, isso aqui eu guardo para depois pensar, de repente faz sentido, isso, né? isso. Enfim, E sobre a autenticidade, assim, o que é que você acha da importância da autenticidade, assim, hoje na liderança atual, dos subordinados também, assim, dos colaboradores de uma empresa? É, Hoje a gente vê pessoas muito mais suscetíveis, assim, a mostrar seus pontos frágeis, assim, até nas empresas, né? Nas redes sociais também, né? Assim, hoje não existe mais, quando você vê uma pessoa perfeita, com a vida perfeita, você meio que fica desconfiado, né? Então, assim, a pessoa autêntica hoje na internet, ela tem muito mais, as pessoas gostam mais de ver, tem mais engajamento, tem mais credibilidade, passa mais credibilidade também. E aí eu queria saber, nas empresas, assim, como é que você vê isso? As pessoas que se abrem, assim, realmente para o mundo, que veio, que tem os seus pontos fracos, tem os seus pontos fortes também. não tem super-homem.
Não existe. Não existe um ser perfeito, Uhum. né? Isso aí e assim, enfim, quando você é pai ou mãe, você pratica muito isso dentro de casa, né? Uhum. Na criação dos filhos, né? Uhum. Até para não gerar uma insegurança neles, né? Sim. Então isso começa até comigo dentro de casa. Os meus filhos sabem que eu erro. Uhum. Até porque eu Uhum. falo para eles, poxa, papai errou, não deveria ter feito assim, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso cria uma relação muito, muito melhor. Dentro do mundo corporativo é a mesma coisa, não tem Uhum. diferença, Uhum. entendeu? Então eu Uhum. acho que dentro das coisas que incomodam as pessoas em pesquisas de clima, eu acho que o líder que não pratica o que diz, talvez esse Sim, seja o ponto mais crítico, sim. né? E o Uhum. líder, o gestor, não pode subjugar a inteligência da equipe. A equipe Uhum. percebe rápido quando tem uma coisa Uhum. errada aí, sabe? Uhum. Quando você não está sendo autêntico. Uhum. Eu acho que muita rapidez mesmo, Uhum. sabe? Uhum. Então, infelizmente, eu acho que todos nós tivemos essa experiência de trabalhar com líder não autêntico, né? Sim. Então, eu acho que é tudo autenticidade. E é Uhum. da forma que você está falando. Eu acho que Uhum. expor suas fragilidades, eu acho que é desenvolver as pessoas tocando muito também nos pontos fortes, né? Eu acho super interessante. Historicamente, aí você, no início, perguntou sobre as culturas de gestão antigas, né? Uhum. Como é que funcionava? Vou fazer uma análise de Dinara, aí eu vou ver aqui, pronto, aqui eu estou vendo aqui seus pontos positivos, né? Aí eu não vou falar ponto negativo para não magoar, né? São as Sim. oportunidades, né? E Sim. vamos trabalhar aqui nessas oportunidades que você Sim. tem, fazer um plano de desenvolvimento individual. E Sim. assim, eu não enxergo isso hoje como algo eficiente, entendeu? Uhum. Se eu percebo que Dinara tem esses pontos positivos, eu vou trabalhar melhor esses pontos positivos Uhum. para que ela seja mais craque ainda, né? E Uhum. trabalhe motivada e engajada, Uhum. sabe? Porque você Uhum. forçar uma pessoa, se esse ponto aqui não tá muito legal, na maioria das vezes é porque não é a tua praia, Sim. é porque não é o que Uhum. você realmente gosta de fazer, Sim. né? Uhum. Se esse ponto ele é essencial, se é uma competência técnica, por exemplo, o comportamental essencial para a função, aí você tem um problema. Sim. Provavelmente foi um erro de contratação, um Sim. erro de promoção, de movimentação. Se não for, esquece isso, vamos focar no que é bom. Uhum. Entendeu? Senão Dinara, daqui a um tempo, ela. Tá bom, ela vai ficar craque no Excel, tô dando um exemplo aqui, Sim. mas ela não curte Excel e vai ficar de saco cheio em breve, entendeu? E vai procurar outro lugar Desmotivada, para ir, vai vamos embora. vai procurar alguma coisa que ela É, goste de fazer. é. É, verdade. E o que é que você acha hoje indispensável, assim, para desenvolver uma equipe, assim, de alta performance? Olha, clareza, Uhum, transparência, uhum, né? Então, assim, você tem que garantir uma comunicação decente. uhum. Pode olhar qualquer pesquisa de clima, normalmente, entre os primeiros 5 pontos, 5 problemas, tá ali comunicação, É. Hoje é impressionante, né? né? Comunicação é É, uma das coisas que a gente tem desde do início, né? Assim, da formação do isso, homem e que hoje, até hoje, a isso. gente erra. E que não custa. Não custa, Não tem custo exatamente. para a empresa organizar, né? Então, Exatamente. a comunicação, transparência, clareza, honestidade, lógico. Na minha concepção, dá autonomia às pessoas. Uhum. Ninguém gosta de ser tratado feito criança, Sim, é. entendeu? Então você tem que dar autonomia, tem que dar um Uhum. espaço para a pessoa. Você não vai delegar de forma irresponsável, você vai acompanhar, Aham. né? Mas Aham. entendendo que essa pessoa ela pode tropeçar uma vez ou outra, você tem que estar ali para ajudar, Sim. né? Mas se você não fizer isso, né, é o que eu falei lá atrás. Os jovens talentos promissores ali, eles vão sair, eles não vão ficar. Entendeu? Então, Uhum. acho essas são características de uma cultura vencedora. Tem Uhum. outro ponto importante: comemorar, celebrar, Sim, entendeu? aham. Não é celebrar apenas o Grandes, atingimento da meta, é, é celebrar grandes objetivos. aquelas etapas menores ali que estão no Uhum. meio, entendeu? Que Uhum. vão direcionar você ao sucesso, É. sabe? Eu vejo muito assim, você já disse isso, né, lá na É, frente, lá atrás, é como você com seus filhos mesmo, né? Então sim, vamos dizer que são eles dando os primeiros passos ali e você tá ali para apoiar. Mas se você não deixar ele cair, levantar, ele nunca vai saber andar. Se você tá ali o exato. tempo todo, ele não vai desenvolver isso, essa habilidade, Perfeito. né? Então você tá ali, ele sabe que a segurança dele tá ali, né? Para um dia que ele cair e levantar, você vai estar ali dando um apoio, mas quem tem que fazer é ele, Perfeito. né?
É exatamente isso. É É, exatamente. Eu é. aprendo muito com meus filhos para liderança e da liderança eu levo muita coisa também para eles. Aham. Então, enfim, você é mãe, você sabe como é, né? É uma É, relação é. O filho interessante. realmente vem para ensinar a gente todos os aspectos, É, né? é Impressionante. isso aí. É impressionante como a gente consegue crescer assim É, quando a gente tem filho dentro de casa. Não só filho, mas assim, muita gente tem sobrinho próximo, enfim, você hum, ter uma criança ali, né, para você dar o suporte é muito interessante, isso. assim, como você desenvolve outras habilidades até, né? E com relação à inteligência artificial, a gente vê muito, né, assim, tá cada dia mais em voga a inteligência artificial. Como é que você acha que ela veio para ajudar nessa parte de gestão, de vendas e do marketing, assim? Como é que você vê hoje a gestão e vendas, assim, com a inteligência artificial, a diferença dele lá atrás? Eu não consigo enxergar mais a gestão sem inteligência artificial, né? É. Eu já sou adepto há um bom tempo Uhum. e não consigo enxergar, porque de fato, você trabalhando bem os prompts, né? Uhum. Uma boa engenharia de prompt, sabendo utilizar, né? E não é complexo, basta Uhum. você ter curiosidade para aprender a mexer, Uhum. você consegue agilizar muita coisa. Ele Uhum. consegue te dar um apoio para tomar várias decisões Sim. rápidas, ou seja, antigamente eu tinha uma regra, o que eu conseguia fazer em 2 minutos, eu fazia para tirar da frente. Sim. Hoje eu baixei o sarrafo, entendeu? Porque tem Uhum. coisas que antigamente você levava 10 minutos para fazer que você faz em dois, É, é, né? é Ou verdade. 1 hora você faz em dois, em um, entendeu? Então, É, assim, mudou completamente. Então, eu não vejo, não tem, não vai acabar, né? E eu é. sei que esse é um ponto muito polêmico, né? Hum. Muita gente ainda teme, tem muito medo e tem aquela discussão. Eu tenho certeza que nas ceias de Natal esse foi um dos temas. Olha, tá crescendo muito rápido, mas Aham. eu não sei até que ponto isso é bom. Veja, não adianta essa discussão. Não, É é. igual a questão do gap geracional. Sim, Não adianta discutir. A gente sim. tem que aprender a conviver com eles. Isso. Com relação à inteligência artificial, é fazer amizade com alienígena. Sabe? Tem que andar de mão dada com ele, É, entendeu? Tem que fazer conta junto com ele, tem que conhecer. é. E vai se dar muito bem quem souber aproveitar e tirar um bom uso. Isso. Né? Então, mas eu nunca mexi no chat GPT. Aí é um convite que eu faço para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo a gente. Bom, vai lá no chat GPT, porque ele vai te ajudar desde a fazer um planejamento estratégico Sim. até você converter, sei lá, 400 gramas de farinha de trigo em É, xícaras. é. Entendeu? É verdade. E começa a É, mexer, começa a fazer. Aos poucos ele vai conhecer você também e o é, processo vai ser divertido, né? é. Obviamente com responsabilidade, com Sim, ética, né? sim. Isso. Como é que eu, Carlos, uso? Eu subo as minhas bases, né? Uhum. Lá, Uhum. né? E peço para ele fazer o processamento para mim, entendeu? Uhum. Então, assim, a Uhum. criatividade não é do ChatGPT, é minha, Sim, mas ele me isso. ajuda a processar para tomar decisão de uma forma Isso. muito rápida e Isso. inteligente. Então, Eu tenho muito o ChatGPT como se fosse meu sócio, assim. certo. Então, para pedir opinião, ó, me ajuda nisso aqui. E assim, enfim, é como você disse, a criatividade, né? Assim, não tem limite com o ChatGPT. Quem está ouvindo a gente aqui, vamos fazer uma brincadeira. Aham. Loga, quem nunca entrou, loga, conecta É, ao ChatGPT é, e pede para ele te ajudar a descobrir o teu propósito. Faz isso. Pronto, isso. Já é um pontapé inicial Isso. Boa. que não tem como dar errado, vai ser divertido. Boa. Não é isso? O negócio é isso, é você se divertir mesmo, né? Assim, e aos É, poucos você vai conhecendo um pouco mais, você vai também sabendo onde você aplicar ou não no seu dia a dia, né? Assim, que é importante também você não pode fazer com que o ChatGPT tome a frente de tudo, assim, que não. ele não, você continua sendo responsável por aquilo que você Perfeito. divulga, né? Assim, Perfeito. por aquilo que você fala e transmite. Perfeito. Mas ele tá ali para lhe ajudar, e É um não excelente não é o assistente. autor. É um excelente assistente. Exatamente, um Né? excelente Amigo, assistente. assistente, se chama como quiser. Exatamente. Pois, Carlos, eu queria que você desse uma última mensagem. A gente já está acabando aqui o nosso podcast. Queria que você falasse um pouco, assim, desse uma. é, falasse um pouco, assim, o que você acha das novas lideranças que vêm por aí, e você. Uma sugestão que você queira, enfim, deixa a sua mensagem para quem está assistindo a gente hoje aqui. Eu acho que as novas lideranças, elas estão vindo num momento muito interessante, né?
conturbado também e com muita informação, muito estímulo, ou seja, a gente tem muita coisa, né, para estar olhando. Então, um ponto importante é aprender a priorizar, né, saber eliminar as distrações para focar no que realmente é importante. Então, esse é um ponto. Né? Então, se aprofundar bastante nisso. Questão da autoconsciência, né, o mindfulness, ou seja lá como você quer chamar, né, para tomar decisões e para olhar para as pessoas com o carinho que elas merecem, com foco e com atenção. Esse é um ponto. Outro é que, de fato, não pode ser engessado, você tem que ser aberto, tem que estar flexível. Acho que flexibilidade talvez seja a competência mais importante no novo líder, nesse momento, entendeu? Porque não adianta espernear. Geração A, B, C, né? Porque não quer voltar para o escritório, não adianta. A gente precisa aprender a trabalhar com a força de trabalho mais jovem, entendeu? Com as novas gerações. Não tem o que fazer, tá? Então, e procurar sempre o autodesenvolvimento. Eu acho que ter curiosidade, a gente vive num momento fantástico que a informação, ela tá, né, assim, ela é pronta, ela vem na hora, né? E já que a gente encerrou falando sobre inteligência artificial, engenharia de prompt. Aprendam a trabalhar prompt, né? Comecem a mexer. Quem não mexe ainda, comece a olhar para isso. Né? Você tem que saber alimentar o sistema. Você precisa explicar bem para ele o que você quer. Ele vai te ajudar, né? Mas tem que começar e tem que levar isso a sério. Que bom, fico feliz de ter você aqui hoje. Nada, um grande prazer. Fico muito contente de participar. Viu? Ele veio de longe, veio de São Paulo aqui para aproveitar, né, a festa de fim de ano, para a gente bater esse papo, mas fiquei muito feliz de ter você aqui hoje. Foi ótimo, muito feliz mesmo. Obrigado pelo presentão, viu? Vou começar a ler hoje mesmo. Que bom, viu? Espero que aproveite. Eu vou. Para vocês, um grande beijo e até o próximo episódio.